Vamos continuar o nosso conteúdo de língua portuguesa, nossa aula para o 8º ano, aula número 3, tá? O assunto de hoje, na verdade, são 2 assuntos. Um deles é o uso da vírgula, essa danadinha que a gente vive colocando errado, ou então colocando a mais do que deveria, né? E também ortoepia, ou ortoépia e prosódia. São assuntos diferentes, mas que cabem no mesmo vídeo, tá bom? Eu só peço para vocês ficarem com muita atenção, ter um caderno ao lado para poder anotar as dúvidas, e vamos lá, tá legal? Bem, então vamos. Primeiro lá, né? O que é uma vírgula e para que ela serve? A vírgula é um dos sinais de pontuação que a gente tem na língua. Ela serve para marcar uma pausa, né? Uma pausa naquela fala, para a gente não falar tudo correndo sem intervalo e a outra pessoa não conseguir entender. Então a gente coloca a vírgula de tempos em tempos, seguindo algumas regras, para que a gente possa ter um momento para respirar, tá? Então vamos ler aqui comigo, olha. O uso da vírgula serve para marcar uma pausa que altera a entonação. Na fala, a intenção de exprimir a afirmação, exclamação ou interrogação é marcada pela variação no modo de emitir um som. Porém, na escrita, é a pontuação que serve para representar graficamente essa entonação, que ajuda a construir o sentido desejado. Então, o que está dizendo aqui? É que a fala, no momento que nós estamos falando com alguém, ou até sozinhos, no momento que nós estamos falando, a gente faz interrupções, não faz? A gente para, a gente continua, a gente muda a voz. Às vezes está assim, ou não. Essas entonações, essa maneira da gente falar, quando a gente vai para a escrita, ela tem que ser simbolizada de alguma forma, né? E para isso que servem os pontos, os sinais de pontuação. Ponto, vírgula, ponto de exclamação, interrogação, aspas, 2 pontos, etc. Tá? E como nós estamos falando da nossa vírgula aqui, ela faz uma pausa nesse momento da escrita, para você poder respirar, tá? Então, é a pontuação que serve para representar graficamente essa entonação de variação, né? Que ajuda a gente a construir o sentido do texto, então. A vírgula é fundamental para que a gente entenda os conteúdos. E a ausência da vírgula pode dar algumas dificuldades. A gente ter ambiguidades no texto, tá? E é isso que a gente vai ver daqui para frente, tá bom? Bom, vamos a alguns usos da vírgula. Primeiro que a gente usa a vírgula juntamente com o vocativo. Vocês já aprenderam isso, mas vamos lembrar o que é o vocativo. É tudo que a gente usa para chamar, para se dirigir a outra pessoa. Então, se eu falo, por exemplo, assim, Carlos vem jantar, esse Carlos eu estou usando para chamar alguém, não é? É um vocativo. Eu estou me dirigindo à pessoa do Carlos. Deu para entender? Um vocativo é isso. Então, a vírgula serve para isolar o vocativo do restante da frase. Isso equivale a dizer que eu teria que falar assim, Carlos, vírgula, venha jantar. Tudo bem? Vamos aqui, olha. O vocativo, seja qual for sua posição na frase, deve ser separado por vírgula. Exemplo. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? Bom, para começo de conversa, antes de falar da vírgula propriamente dita, quero dizer, deixar registrado aqui, que esta é uma frase do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis, um dos livros que eu mais gosto, tá bom? Só para deixar registrado. Enfim, lá, Dona Glória, vírgula, Dona Glória é o vocativo, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? E o exemplo de baixo, gente, olha lá. Rogério, preciso falar com você. Então, o Rogério, nesse caso, é o meu vocativo. Então, eu tenho que colocar o vocativo, vírgula, o restante da oração. O vocativo fica separado do resto da oração pela vírgula. Tudo bem? Bom, outro modo da gente usar essa vírgula são em expressões explicativas, aquelas que servem para explicar alguma coisa que já foi dita. Então vamos ver. Uma oração explicativa tem que ser separada por vírgulas. Nesse caso, o uso da vírgula é fundamental para eliminar a ambiguidade do sentido, como é possível perceber aqui. Esse é um dos exemplos, mas tem vários em que você tirar a vírgula significa mudar completamente o sentido da frase, então tem que ficar muito atento, tá? Olha os exemplos que a gente tem aqui, ó. Os artistas que são vaidosos costumam exagerar nos gastos pessoais. Observem que que são vaidosos está explicando alguma coisa em relação a artistas, mas está separado por vírgulas. Tudo bem? Vamos ver a frase de baixo, que é bem parecida.
Os artistas que são vaidosos costumam exagerar nos gastos pessoais. Tem uma diferença muito básica aqui entre as duas orações, somente pela presença da vírgula. Na primeira, os artistas que são vaidosos costumam exagerar nos gastos pessoais. O que está falando aqui? Que todos os artistas são vaidosos. Todos eles. Os artistas que são vaidosos, etc, etc. Já na frase de baixo, a gente não tem a presença da vírgula. Então, é diferente o sentido. Olha só. Os artistas que são vaidosos. Dá a ideia para a gente que não são todos os artistas que são vaidosos. Apenas alguns são vaidosos que exageram nos gastos pessoais. Deu para entender a diferença? Então, olha lá, os artistas que são vaidosos costumam exagerar nos gastos pessoais. Quer dizer que os artistas que não são vaidosos não têm esse exagero. Então, deu para entender que tem uma boa diferença? Na frase de cima está generalizando. Todos os artistas são vaidosos. E aqui no de baixo está falando diferente. Que os artistas que são vaidosos, ou seja, não são todos, são alguns, exageram nos gastos. Então, é uma coisa bem sutil, mas a gente tem que ficar bastante atento no sentido da oração para não se confundir e colocar ou tirar a vírgula na hora que ela precisa estar ou não estar, tá bom? A gente também tem nas expressões retificadoras, ou seja, aquelas que corrigem alguma informação que já foi dita, tá? Aí a gente também tem que separar quando tem essa expressão retificadora por meio da vírgula. Então vamos ver aqui, ó. Expressões que introduzem uma correção ao que foi dito anteriormente devem ser separadas com vírgulas. Olha o exemplo. Quer dizer, aliás, um exemplo não, algumas expressões. Além disso, por exemplo, ou melhor, inclusive, isto é, ou seja, a saber, aliás e com efeito. Todas essas são expressões que a gente usa para corrigir uma coisa que já foi dita, tá? E aí a gente tem exemplos aqui. José Saramago morreu no dia 18 de julho, aliás, junho. Eu corrigi a informação anterior. E aqui também, a prova foi difícil, ou melhor, dificílima. Isso quer dizer que eu corrigi, a prova não foi difícil, foi muito mais do que isso. Tudo bem? Bom, a gente também tem o uso nos advérbios de tempo e de lugar justapostos, ou seja, juntos. Agora, o que é o advérbio de tempo mesmo? Ele marca o momento em que alguma ação foi praticada, lembra? E o lugar é onde essa ação foi praticada. Isso com relação aos advérbios. Agora vamos ver como é que isso fica numa frase, né? E então vamos ler aqui, ó. Também se faz uso da vírgula para separar tempo e localidade nas datas, normalmente em correspondência. Gente, hoje em dia, com essa história da gente não mais escrever cartas, né? Cartas manuscritas que a gente enviava para a família, para amigos ou etc., pelo correio, como a gente manda agora, geralmente pelo meio da internet, ou WhatsApp, ou etc., perdeu-se o hábito de fazer esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, no cabeçalho da escola, é comum a gente usar, né? A data e o local, o ano, essas coisas todas. Então, vamos ver como é que é o uso da vírgula nessa situação? Olha lá. Sexta-feira, vírgula, 13 de setembro de 2019. Então, eu separei uma data da outra. Embaixo, Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1989, tá? Esse uso da vírgula aqui, olha. Sexta-feira, vírgula, 13 de janeiro. É muito comum a gente colocar em carta, em cabeçalho também na escola. E em cima, lá, Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1989. Poderia ser São Paulo, Minas Gerais, cidade de São José, alguma cidade, né? Ou seja, antes dessa vírgula, então, está o local onde aquilo foi escrito. Nesse caso aqui, Rio de Janeiro. Deu para entender? A vírgula, nesse caso, ela é, sim, necessária, tá bom? Bom, com relação à vírgula, as regras principais são essas. Tá? Então, por favor, vocês anotem alguma dúvida quando vocês estiverem fazendo as atividades. E aí vocês perguntam, por favor, na próxima aula, na nossa aula online. Tudo bem? Bom, então vamos ao nosso próximo assunto. Ortoepia e prosódia. Olha só. Primeiro vamos entender o que é isso, porque são duas palavras que parecem palavrão, né? Ninguém tá xingando a mãe de ninguém, não, gente. Presta atenção aqui, ó. Ortoérpia ou ortoepia e prosódia são duas áreas da gramática que tratam da pronúncia das palavras, tá? De acordo com a norma padrão, ou seja, vai ter a maneira de falar,
tem que se adequar à maneira como se é escrita aquela palavra, tá bom? É uma área relacionada com a fonologia e fonética. São áreas ligadas ao som que a gente emite quando fala, tá? Que tratam da correta pronúncia e acentuação das palavras. Nesse caso, acentuação é o modo como a gente fala o acento que aquela palavra tem, tá bom? Seja ele oxítona, paroxítona, será que a gente põe a nossa voz no lugar certinho? Então, olha aqui, ó. A ortoepia trata da pronúncia correta das palavras. A prosódia trata da posição correta da sílaba tônica, porque tem gente que muda a sílaba tônica de lugar na hora de falar, tá bom? É isso que a gente vai observar aqui agora, ó. Vamos lá. Ortoepia. A ortoepia trata dos casos de emissão incorreta de vogais, articulação imprópria de consoantes e timbre incorreto. Vamos ver. Alguns exemplos aqui bastante comuns, tá? Olha lá, bandeja é o correto, bandeja. Mas eu vejo muita gente falando assim, bandeja, bandeja. Essa colocação de um i no local que não existe é uma colocação incorreta, tá? Então é o caso de ortoepia. Tudo bem? Olha a próxima, caranguejo. Eu vejo muita gente falar caranguejo. Também a colocação do i numa posição que ela não existe. Caso de ortoepia, tá? Está incorreto. Olha a outra. Empecilho é o correto. Empecilho. Só que tem muita gente que fala empecilho. Então aí você está trocando uma letra pela outra. Também é incorreto, tá? É o caso de ortoepia. Olha. Reivindicar. Reivindicar. Eu vejo gente falando reivindicar. Você está colocando ali um N onde ele não existe, tá bom? Então, reivindicar é uma coisa, reivindicar é outra. Olha o jeitinho que está escrito aí, tá bem destacado para você não confundir, tá? E embaixo, essa gente, eu vejo muita gente falando isso. Sabe quando dá aquela vontadinha de corrigir? Mas a gente não pode fazer isso com qualquer pessoa, né? Então vamos ver aqui, ó. Beneficência é o correto. Eu vejo muita gente falando beneficência. Beneficência, não é ciência. Então você está colocando também um i onde não deve. De beneficência, que é o correto, você vai falar beneficiência, que é o errado. Tá? Qualquer um desses casos que eu falei são casos de ortoepia. Tudo bem, pessoal? E a prosódia, então? O que é? Olha lá, a prosódia são parentes, tá? A prosódia trata da pronúncia correta da sílaba tônica das palavras, tá? O erro de prosódia, quando tem um erro de prosódia, é transformar uma palavra paroxítona em oxítona ou o proparoxítona em paroxítona. Então é o seguinte, ó. Deixa eu baixar aqui um pouquinho a carinha, isso, ó lá. Cometer erro de prosódia é transformar uma palavra paroxítona em oxítona ou uma proparoxítona em paroxítona. Ou seja, ela tem o acento gráfico, né, da oxítona, paroxítona ou proparoxítona em uma sílaba e você vai falar como se fosse em outra sílaba. Isso que é um erro de prosódia, tá? Olha aqui, ó. Vejamos algumas palavras que causam dúvida quanto à pronúncia, ou seja, ocasionam erros de prosódia. Olha lá. Rubrica é o correto. Só que eu já vi muita gente falando rúbrica. E não pode. Rubrica tá correto. Rúbrica, completamente errado. Tudo bem? Olha embaixo. Uma coisa sutil, uma coisa delicada, discreta, né? Sutil. Tá correto. Mas tem muita gente que fala sutil. Não pode, gente. Não tem nada a ver, tá? Condor, olha, condor é uma ave aqui da nossa América Latina, então a gente fala condor, mas tem gente que fala condor. O correto é condor e o incorreto é condor. Isso não pode, tá bom? Casos de prosódia. Erro de prosódia, tá? E gratuito. Olha, ali tem um show gratuito. Não é legal? Só que, olha, gratuito está correto. Gratuito não está correto. Então você coloca a sílaba tônica na sílaba errada. Deu para entender? De fato, na escrita, ela é num local, numa das sílabas, só que quando você vai falar, você fala essa sílaba tônica como se ela estivesse em outra sílaba. E aí é erro de prosódia. Tudo bem?
As palavras realmente são complicadas, né, gente? Ortoepia ou ortoépia e prosódia é um negócio bem cabeludo. Mas não é tão complicado assim, é só você observar direitinho que você vai conseguir fazer as atividades. Mas caso não consiga, por favor, entre em contato comigo, tá legal? Deixa eu tentar tirar essa carinha daqui, levá-la aqui para cima. E aí?